Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo tema. E esse mês nós vamos falar da morte. Vamos falar do fenômeno em si, vamos falar sobre a hora de morrer, a hora certa de morrer, o que acontece com as crianças quando morrem, vamos falar da morte natural, das mortes súbitas. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre a hora certa de morrer, né? Qual é a hora certa de morrer? Porque sempre que alguém desencarna, traz essa reflexão, né? Estava na hora certa, era a hora certa mesmo? Então, vamos lá. Lembrando que a morte é só um processo em que nos desvinculamos do corpo físico, nos libertando enquanto espíritos e voltamos à pátria espiritual. Acontece que há muitas moradas na casa do Pai. Então, assim como no mundo físico, há diversas localizações que podemos estar, e cada localização oferece uma prática, um estilo de vida, ações específicas, são ambientadas de maneiras específicas de acordo com o objetivo dos lugares, no plano espiritual também. Nós encontramos no plano espiritual diversas camadas espirituais em que reúnem-se espíritos com propósitos específicos. Então, há moradas espirituais onde se reúnem espíritos ainda apegados à matéria. Há moradas em que estão espíritos em tratamento, há moradas em que estão espíritos mais desenvolvidos moralmente. Nós já exploramos um pouquinho desse tema em outros momentos, onde nós falamos exatamente desse processo de desencarne, ok? Então a gente precisa resgatar também como funciona o planejamento encarnatório. Nós falamos sobre isso, inclusive tem um episódio que fala planejamento encarnatório. Então fica aí a dica, caso você não tenha visto ou tenha visto já há muito tempo, é bom relembrar, porque, se eu não me engano, foi um dos primeiros ali que a gente divulgou no programa. Pois bem, o planejamento encarnatório é exatamente o momento em que a espiritualidade, considerando o que eu tenho de conhecimento absorvido, né, de moral desenvolvida, planeja os meus próximos passos de amadurecimento. Então, é arquitetada a experiência física que eu vou ter. E a partir daí é que são escolhidos os espíritos que vão me receber como família, o contexto socioeconômico, como que o meu corpo físico vai se organizar, né? Tudo para me fornecer as experiências que vão provocar o próximo passo de amadurecimento que eu estou sendo convidada a ter. Lembrando que uma única encarnação não nos oferece o aperfeiçoamento como um todo. Um aperfeiçoamento é um processo que se dá pelas múltiplas encarnações. Então, cada encarnação tem o propósito de nos provocar o próximo passo de amadurecimento. Então, no planejamento encarnatório é arquitetada toda a experiência que eu vou vivenciar, e quando eu encarno, com o livre-arbítrio, eu vou escolhendo como eu vou lidar com as situações, principalmente ali a partir da juventude adiante, né? A primeira infância a gente já é mais limitado nessas escolhas. Pois bem, a partir do momento que eu tenho livre-arbítrio, tudo pode acontecer. Porque o livre-arbítrio é uma lei. No Livro dos Espíritos, indico a leitura, procura lá, Lei de Liberdade. É uma lei, faz parte da lei imutável, é a lei natural da vida, da verdadeira vida. Ora, quem criou a lei natural da vida foi o Criador, foi o Pai. Então, ele faz cumprir a própria lei. Por isso, a nossa liberdade de escolha é respeitada. Agora, nessa passagem do Livro dos Espíritos, nós somos elucidados de que eu só me responsabilizo pelas escolhas que eu tenho capacidade de me responsabilizar. Então, quanto maior o conhecimento que eu tenho, maior é
a responsabilidade que eu tenho das escolhas. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Com 5 anos a gente não deixa ele fazer algumas escolhas. Com 15 a gente já deixa ele fazer algumas escolhas. Com 25, outras mais, né? Então o pai faz assim com a gente. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos ganhando a liberdade de assumir a responsabilidade da nossa escolha. Então no planejamento encarnatório, é decidido o período que eu vou ficar na Terra, encarnada, em vida física, para que eu desenvolva os próximos passos de amadurecimento. E para que a gente consiga se conectar ao corpo físico e dar vitalidade ao corpo físico, ou seja, fazer com que os órgãos funcionem e que o corpo se desenvolva, nós temos inserido no nosso perispírito o fluido vital. A gente já falou em outros episódios sobre o fluido cósmico universal, que preenche todo o espaço do universo, em que é um fluido, né? Nós chamamos de princípio material. E a partir desse fluido, ele vai sendo manipulado e compondo a matéria. Então, ele pode se tornar mais denso ou mais rarefeito, né? Quando nós vamos encarnar, nós somos espíritos, somos inteligência. Então, precisamos ser conectados ao corpo físico. Como é que é feito isso? Através do fluido cósmico universal, em que é retirado, né, parte do fluido é manipulado e compõe, então, o que a gente chama de perispírito. Já falamos isso em episódios anteriores, ok? Eu estou resgatando para que a gente consiga explorar o tema da morte. Então, quando eu vou encarnar, eu utilizo do perispírito, que é um fluido semimaterial. E aí é o perispírito que me conecta ao corpo físico. Então eu, inteligência, me conecto ao corpo físico através do perispírito. Esse perispírito recebe, na hora de encarnarmos, fluido vital, né? Que também é retirado do fluido cósmico universal, é um fluido que dá vitalidade ao corpo físico. Então, quando eu vou encarnar, eu recebo a quantidade de fluido vital que vai transferir para o corpo físico a vitalidade durante os anos que foram planejados. Então, se foi planejado de eu ficar na experiência física por 80 anos, o meu perispírito vai ter a composição do fluido vital para durar 80 anos. À medida que a gente vai vivendo e vai gastando esse fluido vital, vai reduzindo, né? E aí a gente chega, então, no fim do fluido vital, naquele período que está planejado o desencarne, ok? E é aí que a gente começa a entender os mistérios da morte. Porque quando a gente fala da morte natural, né, e nós vamos ter um episódio esse mês que vamos explorar especificamente a morte natural, nós estamos falando justamente daquele momento em que o fluido vital está acabando. Ou vai se interromper em algum momento. Agora, como eu tenho livre-arbítrio, se na experiência física eu abuso da utilização desse fluido vital, eu gasto mais do que estava programado. E aí ele não consegue durar até os 80 anos. Eu antecipo o meu desencarne. Olha que interessante. Como é que eu utilizo em excesso esse fluido vital? Abusando do corpo físico, né? Quer dizer, a gente recebeu uma roupa para nos servir de interface com a matéria. Então, eu preciso utilizar do meu corpo físico para interagir com a matéria. E o meu corpo físico tem uma forma de funcionamento que eu preciso preservar pela minha própria sobrevivência. Então, se eu não me alimentar, eu levo o corpo físico à falência, né? Se eu não ingerir água, se eu não me hidratar, se eu não cuidar de uma doença, se eu ficar ingerindo coisas que destroem o meu corpo, se eu colocar esse corpo físico em risco. Tudo o que causa desequilíbrio no corpo físico consome mais fluido vital.
Quando nós vamos na casa espírita e a gente recebe um passe, não só na casa espírita, né? Qualquer casa religiosa em que possui uma lógica voltada ao bem, ao amor, né? Ao Pai maior, nos edifica a mente, né? E nos pensamentos edificados, nós elevamos a nossa frequência fluídica e nos sintonizamos com a espiritualidade maior e a gente recebe assistência deles. Então, nós temos os nossos fluidos renovados. Quando você vem à casa espírita assistir uma palestra, você está sendo assistido pela espiritualidade maior. Quando você toma um passe, quando você está em sala de aula, estudando o estudo sistematizado da doutrina espírita, ou quando você vem fazer tratamentos de desobsessão, tratamento físico-espiritual, né? Então, a gente sempre tem oportunidades de renovar os nossos fluidos vitais, a depender, logicamente, da nossa frequência e do nosso merecimento, né? É o mérito, é a coerência. Não adianta eu vir para a casa espírita receber um passe, aí eu recebo fluidos, aí eu saio da casa espírita e volto às práticas de abuso do corpo físico. Quer dizer, eu desperdiço todo esse benefício. É muito comum em sala de aula, no estudo sistematizado da doutrina espírita, os alunos perguntarem, mas então tudo que a gente faz, que põe o corpo em desequilíbrio, nos aproxima mais da morte, né? Já que está consumindo esse fluido vital, já que somos imperfeitos, então estamos sempre nos matando, né? Vamos dizer assim. E é um questionamento muito inteligente mesmo, né? Porque nós temos o instinto da preservação, da conservação. Então, como é que eu evito antecipar meu desenlace sendo imperfeito, né? Quer dizer, eu vou me equivocar, eu vou fazer mau uso desse corpo. Cada um no seu setor, né? Você possui imaturidades que eu não tenho mais e eu possuo imaturidades que você não tem mais. Então, cada um no seu setor, em algum momento, põe seu corpo em desequilíbrio. E aí vamos voltar ao que eu estava falando do livre-arbítrio, né? Quer dizer, eu só assumo a responsabilidade das escolhas que eu tenho condição já moral de fazer, né? Nós temos vícios que estão gravados no perispírito de vidas anteriores. Porque quando eu desencarno, o corpo físico que morre, ele se transforma e fica aqui no mundo físico. Eu, espírito, inteligência que sou, vou para as esferas espirituais e o perispírito vai comigo, mas já sem fluido vital. Como o perispírito não tem mais fluido vital, a gente não consegue dar vitalidade ao corpo físico, por isso que o corpo físico morre. Mas eu vou com o perispírito para o plano espiritual. Na próxima encarnação, vou receber mais fluido vital para a próxima experiência física. Então, no planejamento encarnatório, é considerado o que eu tenho de capacidade já desenvolvida de ter consciência e responsabilidade sobre o meu corpo e o que eu ainda não tenho, né? Então, para uma criança pequena, eu compreendo mais algumas bobagens que ela faz, porque ela não tem conhecimento suficiente para evitar aquilo, né? Ela faz porque ela não sabe. Já quando está mais crescido, aí não, peraí, poxa, você se responsabiliza pelo seu corpo, né? Então é a mesma relação de Deus com a gente, ok? Então se eu tenho hábitos e práticas que utilizam muito, né, meu fluido vital, mas eu não tenho ainda maturidade moral para me responsabilizar por isso, então eu recebo uma quantidade de fluido vital equivalente a esse gasto, a esse consumo, tá certo? Deus é justo e bom. E ele personaliza a realidade de cada um de nós, porque ele respeita a nossa realidade de inteligência, a nossa idade moral, as nossas capacidades e o foco da próxima encarnação. Porque, de novo, a próxima encarnação tem um foco, está focado só no próximo passo, não está focado em todo o amadurecimento que eu preciso ter, ok?
Portanto, sim, há a hora certa de desencarnar, que é aquela hora que foi planejada, através, inclusive, da experiência que foi planejada. Então, pode estar no planejamento um desencarne natural, pode estar no planejamento um desencarne súbito, ou na fase da infância. Depende da experiência que nós viemos viver. E, mesmo tendo sido planejado uma experiência específica no desencarne, durante a minha trajetória, esse planejamento pode mudar, a depender das escolhas que eu estou fazendo e de como eu estou levando a minha encarnação. Nós vamos explorar isso detalhadamente nos próximos episódios, então vamos com a gente, vai ser muito bacana o esclarecimento que a gente tem aí nesse mês. Até semana que vem.